Resolução comentada PET de Química segundo ano. Atividades da semana 4 em relação às propriedades coligativas, osmose ou osmometria. Pessoal, nessa videoaula estaremos resolvendo 3 atividades indicadas para a semana 4. Essas atividades iniciam pela atividade 1, que solicita a observação do seguinte enunciado. É um exercício da Universidade Estadual do Ceará que pede para que a gente escolha uma das alternativas em relação ao contexto. O contexto é: os nossos ancestrais descobriram que a carne, quando era tratada com cloreto de sódio, conhecido como sal de cozinha, ficava preservada do ataque bacteriano. Esse processo primitivo de conservação e usado até hoje é a conservação e por, qual o método que se dá, qual o nome do método que se dá para esse processo de conservação. Bom, nós temos uma setinha aí na representação, porque nosso intuito é mostrar que a carne pode ser conservada adicionando sal. Detalhe: no estudo de osmose, nós observamos que, quando adicionamos uma alta quantidade de soluto em um material que possui líquido como um dos seus componentes, é possível que esse líquido passe deste material para o soluto que foi adicionado. Dessa maneira, a carne ela perde líquido para o sal. Isso favorece a sua conservação devido a um determinado ponto. Os líquidos que estão dentro de um pedaço de carne, como o da imagem, são essenciais para o desenvolvimento bacteriano, porque nele possui nutrientes e condições específicas para a sua proliferação. Portanto, ao adicionar sal e retirando esse líquido, o sal, nesse caso, suga o líquido para si. E, além disso, ele forma uma camada protetora sobre a carne que impede a bactéria ou as bactérias de se desenvolverem. Por quê? Bactérias não gostam, de ambiente altamente salino. Tal processo que se desenvolve a partir da interação entre o sal e a carne é o nome do conteúdo que nós estudamos. Portanto, não podemos considerar oxirredução como resposta, muito menos anticatálise ou ação bactericida, porque uma ação bactericida visa matar, eliminar os micro-organismos, em específico as bactérias. Portanto, aqui nós temos uma questão bem teórica e simples para encontrarmos a osmose como resposta. Beleza? Partiu então atividade 2. A atividade 2 já entra num contexto um pouco mais exploratório dos conceitos iniciais sobre osmose. Portanto, vamos analisar de uma certa forma, passo a passo, cada um dos itens. Vamos ler o exercício para que a gente tenha ideia desse contexto. É um exercício da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, onde fala o seguinte: a figura a seguir, que é essa imagem que nós temos aqui para analisar, representa um frasco contendo 2 soluções de glicose de concentrações diferentes. Como eu sei que é um frasco? A partir dessa imagem aqui, no qual eu estou contornando, tá? E ele tem ao seu meio algo que o separa. Basicamente é conhecida pela osmose, ou pelo estudo de osmose, como membrana semipermeável. Por que semi? Porque ora ela impede alguma coisa de transitar de um lado para o outro, ora ela deixa que passe essa alguma coisa. Portanto, nós precisamos olhar para a imagem e distinguir quais seus componentes. Voltando à leitura. Um frasco contendo 2 soluções de glicose. Nós temos aqui
glicose do lado esquerdo, glicose do lado direito. Detalhe, elas estão em concentrações diferentes, 0,2 mols por litro, 0,5 mols por litro, separadas por uma MSP, conforme eu falei, membrana semipermeável. Pela análise da figura, pode-se afirmar que, após algum tempo colocada essa membrana, o que ocorre? Temos 5 alternativas: aumento do nível da solução A, aumento da concentração da solução B, aumento da concentração da solução A, diminuição do nível da solução B e diminuição da concentração da solução A. Qual será a resposta para tal situação? Pois bem, nós precisamos avaliar o que realmente ocorre nesse sistema. Para isso, temos aqui uma observação. Detalhe, tirei a imagem do recipiente com as suas duas separações. Eu vou chamar, neste caso, de solução A, esta solução do lado de cá, e solução B, esta solução do lado direito. Olhamos que nós temos água, que é o solvente, dos dois lados, mais glicose também dos dois lados. Para dar a solução de 0,2 mols por litro, eu tenho que adicionar uma quantidade de massa de glicose. Para dar 0,5 mols por litro, eu tenho que adicionar uma outra quantidade de massa de glicose. Provavelmente vocês vão pensar: professor, eu adiciono menos glicose do lado esquerdo, mais glicose do lado direito, ok? Detalhe, como é solução do mesmo soluto, eu posso dizer que aquela que tem menor concentração e aquela que tem maior concentração, respectivamente, de solução diluída, solução concentrada, de alta concentração, ok? Então eu vou ter que estudar o que acontece com cada uma. Por quê? Quando eu coloco essa membrana semipermeável, que separa duas soluções de concentração diferente, alguma coisa vai acontecer. Detalhe, quando nós avaliamos tal situação, devemos considerar o seguinte: existe uma passagem espontânea através da membrana, que diz o seguinte: aonde eu tenho maior concentração? Aqui, 0,5 mols por litro. O que acontece? O solvente água transita através da membrana, atingindo a solução de maior concentração. Então eu vou ter que analisar solução por solução. Solução A e solução B. A solução A, inicialmente, ela continha 0,2 mols por litro. Essa é a solução que se encontra aqui. Detalhe, o que acontece quando eu coloco em contato? A parte da água solvente transita de A para B. Se a água sai de A para B, o volume da solução continuará o mesmo? Resposta: não. O que acontece com o volume? Ele diminui. Diminuindo o volume, a concentração continua 0,2? Não. Provavelmente, quando você diminui o volume de solvente presente numa solução, o que faz com a concentração? Ela, Opa, deixa eu corrigir aqui, só um minutinho. A intenção era deixar o aumento da concentração e diminuição do volume. Aumenta a concentração em função de diminuir o volume. Beleza? E o solvente sai de A para B. B inicialmente tinha 0,5 mols por litro. Correto? Se ele recebe solvente, que no caso é mais água que advém da solução A, o que vai acontecer no caso com o volume? Ele aumenta. E o que acontece com a concentração? Ele diminui. Beleza, pessoal?
Então, para complementar aqui em cima, A perde água para B, correto? B ganha água, que é o solvente. Então, nesse caso, eu tenho uma alteração no volume e na concentração, certo? Então, para a gente avaliar, ocorre uma passagem espontânea de uma solução menos concentrada para uma solução mais concentrada. Qual é a passagem? Do solvente, correto? Então, o que nós temos que avaliar aqui? Para resumir, em A, diminui o volume, aumenta, né, a concentração em A. E B, o que acontece em B? Aumenta o volume de B, diminuindo a sua concentração. Então, esse 0,2 que eu coloquei aqui indevidamente, né, provavelmente tem que ser maior do que 0,2. Diminui o volume e aumenta a concentração. Vamos supor que tenha aumentado para 0,6. Só para ilustrar a situação. Beleza? Então, nós temos que escolher uma alternativa. Vamos ver, então, qual é a alternativa. Aumenta o nível de A. Nível de quê? De água. Então, vamos revisar. Passou o solvente. O que vai acontecer com o volume de A? Diminui. Não é o que está querendo dizer aqui na letra A. É o contrário. Aumenta a concentração de B? Bom, eu aumento o volume aqui. O que acontece com a concentração? Ela diminui. Certo? Então, letra B está errada. C. Aumenta a concentração de A. Diminui o seu volume pela transição de solvente para B. O que acontece com a concentração? Aumenta. Então, por enquanto, letra C. Diminuição do volume, né, do nível da solução B. Pelo contrário, o que está acontecendo com o nível? Aumentando. Na letra E, diminuição da concentração da solução de A. Pelo contrário, está aumentando. Então, risco B e risco E. Qual a resolução? Alternativa C. Beleza, pessoal? Última questão. Na última questão, pessoal, veja bem, nós temos um exercício da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que pede o seguinte: entre os fatos 1, 2, 3, 4 a seguir, explique aqueles ou escolha aqueles que podem ser explicados pela mesma propriedade coligativa. São 4 propriedades: ebulioscopia, crioscopia, osmose. E qual que é a outra? O que nós podemos responder? A outra é que altera, no caso, né, a pressão osmótica. Melhor assim? Ou pressão de vapor? Pressão de vapor, hein, pessoal? Tá certo? Pressão de vapor foi a primeira. Então, recapitulando. Pressão de vapor, ponto de fusão, ponto de ebulição e osmose. Cada um recebe um nome de propriedade diferente. Então, vamos lá. Afirmação 1. Uma solução de sal de cozinha em água pode permanecer líquida mesmo quando resfriada até 20 graus. A água, ela congela a 0. Se você joga sal, você diminui o seu ponto de fusão. Qual é a propriedade? Crioscopia. Então é preciso identificar a propriedade e qual é o nome dessa propriedade. Tá certo? Na sentença 2, o açúcar adicionado à salada de frutas provoca o aumento de volume. Aumento de volume do caldo. Por quê? O açúcar, nesse caso, adicionado à salada de frutas, faz com que as células puxem o líquido. Melhor, deem líquido
para o açúcar. E o que acontece com o caldo? Ele aumenta. Aumento de volume ou mesmo diminuição do volume, conforme a gente observou, está relacionado à pressão osmótica, tá certo? Ou osmose, como a gente está trabalhando, tá certo? Afirmação 3. A adição de sal de cozinha à carne bovina é utilizada na fabricação de charque. O que acontece nesse caso aqui, pessoal? Quando a gente adiciona sal de cozinha à carne bovina, a carne perde água para o sal. O charque é o resultado da carne, né, obtida a partir desse processo. Ela diminui de tamanho. Melhor dizendo, no nosso campo visual, ela diminui de volume. Então, qual o nome da propriedade envolvida? Osmose. Tá certo? Sentença 4. O ponto de ebulição da água do mar é maior que o ponto de ebulição da água pura. Então, eu tenho aqui ponto de ebulição como característica que está sendo estudada. Qual é a propriedade? Ebulioscopia. Então, quais são as sentenças que são explicadas pela mesma propriedade? 2 e 3. Qual a alternativa? Alternativa C. Beleza, pessoal? Essa então foi a resolução das atividades indicadas para o PET 2, semana 4 do segundo ano. E, para finalizarmos, até a próxima aula, e que nós tenhamos aí um início de PET 3 bastante promissor durante esse período de aula.